Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Você quer saber o que é uma cadeia alimentar? Então, deixa eu explicar para você que a cadeia alimentar é uma representação gráfica, um desenho. E esse desenho, ele representa a passagem de energia entre os seres vivos, de uma forma linear, que quer dizer reta, tá bom? Na verdade, quando você fala em cadeia alimentar, você está pensando num fenômeno que é da natureza, que acontece nas relações entre os seres vivos. Mas na hora de representar, o que você faz é um desenho como esse. Um desenho que representa como se comporta a energia entre um ser vivo e outro. Por quê? Porque os seres vivos, eles se relacionam na hora de procurar alimentos, tá bom? Olha só, isso vai ser fundamental para você entender a importância dos produtores e dos consumidores. Então, primeiro, eu quero que você entenda a figura. Bom, aqui você tem uma planta, tá? O vegetal. O vegetal é o produtor. É por ele que entra toda a energia, né, que é luminosa, a energia do sol, ou até mesmo de uma fonte, uma lâmpada, né, que é uma fonte artificial, mas enfim, ele utiliza a luz, né, para fazer uma reação química chamada fotossíntese. E através da fotossíntese, ele transforma substâncias simples que estão no meio ambiente, juntamente com a água, em substâncias complexas que nós conhecemos como carboidratos. Então, os carboidratos são açúcares. Então a gente vai pensar só na fotossíntese, tá bom? Porque existem outras coisas que a planta produz que não dependem da luz. Porque a planta é um ser vivo autótrofo. Isso quer dizer que ela produz as substâncias orgânicas que ela precisa. Ela não precisa ir atrás de alimento, até porque ela é um ser vivo fixo, ela não se locomove. Mas vamos pegar a fotossíntese que produz açúcar, que é um carboidrato, e usá-lo como exemplo, tá bom? Então aqui você tem um vegetal, que é um produtor, e aqui você tem um grilo, tá? Um gafanhoto. Esse gafanhoto, ele é um consumidor, tá? Ele já não pode fazer fotossíntese, então ele tem que consumir o açúcar já pronto. Então o que acontece? O vegetal, ele produz a energia que ele precisa, ele obtém através do açúcar, que ele mesmo fabrica. Então ele fabrica açúcar e depois ele desmancha o açúcar e transforma ele em um subproduto como gás carbônico, água, e pega o calor em forma de energia, ou a energia em forma de calor, para poder sobreviver. Então, gente, a princípio, a planta faz a fotossíntese para gerar energia para ela mesma. Porém, existe sempre um acúmulo de energia. Ela faz mais energia do que ela mesma precisa, então ela acumula energia. Tá? Por exemplo, na forma de amido. E aí, esse amido, ele fica acumulado na planta. O gafanhoto, quando vai comer uma folha de uma planta, ele vai se alimentar de quê? Do carboidrato que a planta acumulou. Então a planta, ela utilizou aquele material, ela utilizou aquele carboidrato, ela conseguiu energia, conseguiu o que ela precisava para ter energia para crescer, para se desenvolver, etc. e tal. E o que sobrou, uma parte foi mandada para o grilo. Então, essa seta vermelha significa o caminho da energia até o gafanhoto. Então, o gafanhoto utilizou toda a energia da planta? Não, mas ele utilizou uma energia primária, porque é aqui que começa. O vegetal, ele sustenta toda a cadeia alimentar. Tá? Porque ele é o único que transforma, que converte
Energia luminosa, entre aspas, em o quê? Carboidrato. Então ele é o começo de tudo. Então ele é o produtor. O consumidor primário tem o privilégio de ser o primeiro a usufruir daquele material que foi fabricado pela planta. Claro, ele vai usufruir daquilo que ele encontrar na folha, por exemplo. Ou seja, aquilo que sobrou, aquilo que está aqui porque a planta ainda não usou. Então passa para o gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, assim que ele comer as folhas, ele vai utilizar as folhas no seu metabolismo, ou seja, nas reações químicas que fazem com que ele possa sobreviver. Se ele está com fome, ele vai comer a folha. Então, para poder saciar essa fome e fazer o organismo dele funcionar, ele vai precisar decompor, né, essa folha, ele vai precisar digerir essa folha. Então toda aquela estrutura que tem a folha, todo aquele órgão, né, que ela é complexo e tudo mais, vai ser totalmente destruído e tudo aquilo vai virar uma massa de matéria orgânica que vai ser quebrada, até que o grilo consiga a sua energia. Então, uma parte, inclusive, da energia do grilo vai ser perdida, porque ao fazer essa digestão, ele gasta um pouquinho de energia e ele também consegue produzir um pouco de calor. Só que o calor que ele produz no corpo dele vai ser dissipado para a atmosfera, certo? Isso é uma coisa que ele vai perder, infelizmente para ele. Tá? Aí o que acontece? Ele pegou energia, usou um pouco, gastou para que ele precisava, uma parte se perdeu. Então, desse ponto para esse ponto, muito da energia já se perdeu. Agora vem o sapo. O sapo, ele é um consumidor, só que é um consumidor secundário, porque ele comeu o primário. O primário é aquele primeiro que come a planta, que é a fonte, que é o produtor. Consumidor primário e consumidor secundário. Gente, é lógico que o sapo, quando ele comer o grilo, ele vai comer o que sobrou daquele material que foi a planta que forneceu para ele. Então o que aconteceu? A quantidade de material disponível para que haja obtenção de energia caiu. Né? Caiu. Então aí o sapo, quando vier comer o grilo, ele vai comer o resto. E desse resto que sobrou de carboidrato, o sapo vai fazer o quê? Vai respirar, e ao respirar ele consome carboidrato, ele vai funcionar, ele vai sobreviver, que é para isso que ele está comendo, mas também uma parte do calor que ele vai produzir, apesar dele ter sangue frio, uma parte vai se dissipar para a atmosfera, tá? Uma parte vai se dissipar, vai se desprender, vai se perder para sempre. E aí vem a cobra que come o sapo. A cobra vai fazer o mesmo. A cobra vai comer o sapo, vai pegar o que sobrou do carboidrato original lá no sapo. E aí o que acontece? O sapo vai passar para a cobra o que sobrou nesse fluxo de energia. E aí a cobra vai fazer o mesmo. Vai comer, vai se suprir, vai se satisfazer, vai gerar energia para ela, né? Mas obviamente vai, quem sabe, acumular um pouco e vai, isso é certo. Um pouco vai se dissipar em forma de calor e aí vem o gavião. O gavião come a serpente, a cobra. E aí ele é o consumidor quaternário, tá? Ó, primário, secundário, terciário, quaternário. Então esse gavião, gente, ele já vai pegar o resto do resto do resto do resto. Então o que está acontecendo? A cada nível, então cada patamar, cada posição que o animal ocupa dentro da cadeia alimentar, cada etapa, cada posição, tá, que ele ocupa é importante, tá bom? Então ele está ocupando níveis tróficos diferentes. Então nível trófico 1, 2, 3, 4. Então o grilo está no nível trófico de consumidor primário. O sapo está no nível trófico de consumidor secundário. A cobra está no nível trófico de consumidor terciário. O gavião está no nível trófico de consumidor quaternário. Quanto mais o nível trófico vem para cá,
se distancia da planta, menos energia vai ter, a energia original. Então, quando chegar aqui no gavião, coitado do gavião, para ele se suprir da energia que ele precisa para viver, ele precisa comer muitas cobras. E muitas vezes, como ele está lá atrás, o que a gente diz no dia a dia, no topo da cadeia alimentar, ele precisa comer, quem sabe, uma cobra e até um sapo. E se der para ele comer um grilo ou um gafanhoto, ele come também. Ou seja, quem está lá atrás não tem muita escolha. Que se ele for esperar encontrar uma cobra, poxa, ele já está com pouca energia. Ainda vai esperar achar uma cobra? Se ele achar o sapo primeiro, ele passa na frente da cobra e come o sapo. Então, isso faz com que os animais que estão no topo da cadeia alimentar sejam os animais mais vorazes, os mais predadores, os mais terríveis e tudo mais, tá bom? Então isso aqui é para você entender. E repare, tudo aquilo que a planta desculpe, fornece para o grilo ou o gafanhoto que vai indo cada nível trófico, vai para nunca mais voltar. A não ser que aqui, se eu tivesse representado um decompositor, onde o decompositor, que é aquele fungo ou aquela bactéria que está no solo geralmente, onde ele se encaixa aqui? Na verdade, ele se encaixa fora daqui. Então, se eu fosse colocar um animal que é, por exemplo, um decompositor, um fungo ou uma bactéria, eu não colocaria nessa fileira, eu colocaria fora dela, abaixo ou acima. Por quê? Porque o decompositor, ele tem uma posição diferenciada, porque todos esses seres vivos produzem resíduos que o decompositor utiliza. Por exemplo, fezes, urina e também todos, mesmo vegetal, mesmo que ele não produza fezes e urina, o vegetal, quando ele está maduro, está grande, ele deixa cair um fruto, ele deixa cair uma folha. Então é matéria orgânica também, do mesmo jeito. O decompositor vai se aproveitar de todas as matérias orgânicas que todos esses seres vivos liberarem para o meio ambiente. Isso é fundamental a gente entender. Então o decompositor é um caso à parte. Tá legal? Muito bem. Agora, repara, da energia da cadeia alimentar, eu quero destacar com vocês algumas ideias, tá bom? Olha, acompanha aqui comigo. Em todas as cadeias e teias alimentares, desde que a vida surgiu e evoluiu no planeta Terra, a energia apresenta um fluxo unidirecional. Ou seja, a energia caminha num único sentido, é unidirecional, uma única direção. Ela sempre vai do produtor, que é o vegetal, por exemplo, se for um ecossistema terrestre, né, uma cadeia terrestre, para o topo da cadeia alimentar, que é o predador, que é o carnívoro final, tá? Então a energia nunca volta, ela só tem uma direção. Ela nunca volta para cá. Então, você pode ser uma cadeia ou uma teia. O que é uma teia alimentar? É um conjunto de cadeias que se relacionam. Um conjunto de cadeias. Isso já também, eu acho que já é um tema para um outro vídeo, né? Agora, venha cá. Vamos continuar aqui. Ela entra nos ecossistemas, está falando da energia. Ela entra nos ecossistemas na forma de luz, como eu falei, ou resultante de reações químicas exotérmicas. Como assim? É o seguinte, existem seres vivos que são autótrofos, como as plantas, mas não são plantas. Como eles não são plantas, eles podem ser, por exemplo, bactérias. Bactérias, elas podem algumas bactérias podem obter o seu próprio alimento através de um processo chamado quimiossíntese. Na quimiossíntese, ela não usa luz, porque ela não tem clorofila. Ela usa enzimas que ela produz, e essas enzimas, em contato com o meio ambiente, transformam as substâncias inorgânicas simples do meio ambiente em
em reações químicas fornecedoras de energia. Isso acontece, por exemplo, em bactérias que ficam nos arredores daqueles lugares que tem atividade vulcânica, tá bom? Que tem bastante enxofre e tal. Então, quando fala assim, reações químicas exotérmicas, exo é fora, térmica é calor, ou seja, são reações químicas que liberam calor, sem ser a fotossíntese. Isso foi só um detalhe, tá bom? Então, então convertida em compostos orgânicos. Então ele transforma coisas inorgânicas simples em compostos orgânicos, tá? Pelos seres vivos autótrofos. Autótrofo, como a planta, faz o seu próprio alimento e segue para os níveis energéticos mais elevados. Ó, segue para os níveis energéticos mais elevados. Quanto mais distante do autótrofo, mais elevado é o nível, tá bom? Aí, segue para os níveis energéticos mais elevados, tais como, olha aqui, herbívoros, e esses três aqui, carnívoro. Herbívoro só tem o gafanhoto, tá? Que come a erva, que é a folha, ou qualquer parte do vegetal. Os outros, como o sapo, vai comer o gafanhoto. Então ele não é herbívoro, ele é carnívoro. Carnívoro, carnívoro, carnívoro. Tá bom? Ok? Bom, então herbívoros e carnívoros. E decompositores, que como eu falei, não estão nenhum deles representados nesse desenho. Poderiam estar fora, só que aí uma flecha vermelha de cada nível trófico estaria apontada para o decompositor, tá bom? Em cada nível há perdas de energia na forma de calor. Então a planta libera calor, o gafanhoto libera calor. O próprio funcionamento do organismo, o fato do organismo estar vivo, ele produz calor e esse calor é liberado para a atmosfera. E aí, tchau, tchau, não volta mais, é perdido, tá legal? Ok? Essa forma de energia não pode ser aproveitada para o trabalho, tá certo? E é dissipada para o meio ambiente, tá bom? Então, gente, visto isso agora, eu quero passar para vocês para uma outra etapa. Vamos lá. Olha, esse aqui é um pedaço, é uma parte fundamental de uma questão que vem depois de um texto. Tá? Então eu não vou comentar o texto porque depois daquilo que eu acabei de explicar, a gente consegue responder essa questão mesmo sem ter o texto. Olha só, sabemos que a ordem mantida nos indivíduos vivos só é possível ao preço da criação de uma desordem. Vamos explicar. Olha, a ordem mantida nos indivíduos vivos. Eu, por exemplo, a ordem mantida no meu organismo, ela é feita através da desordem que o meu organismo causa nos outros organismos, tá? Criação de desordem. Mas como assim? Simples. Vamos supor que eu vou ali pegar um sanduíche, tá? Eu vou pegar um hambúrguer, um cachorro quente, só para dar um exemplo. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela comida e eu vou mastigar aquela comida. E aquela comida, ela vai passar pelo meu intestino e ela vai sendo, no meu aparelho digestório, ela vai sendo desmanchada, ela vai sendo decomposta. Então, por exemplo, eu pego um alimento inteiro e eu como. Ao comer esse alimento, imediatamente eu acabo causando uma desordem nele. Ou seja, se você pegar o alimento, se você olhasse o alimento dentro do meu estômago, você não iria mais reconhecer o que eu comi. Se você pegasse uma imagem do alimento dentro do meu intestino delgado, você não iria reconhecer o que eu comi.
Então o que eu causei no alimento? Uma desordem, certo? Ó, a ordem mantida nos indivíduos vivos. Então eu, como ser vivo, para manter a minha ordem, a ordem do meu corpo como ser vivo, eu acabo causando a desordem das coisas que eu como, tá bom? É isso que quer dizer. A cadeia alimentar é um exemplo de relação trófica, tá? Lembra? Níveis tróficos, é uma relação trófica, em que parte da energia dos seres vivos é transformada a cada etapa em sua forma mais desorganizada, o calor. Então quer dizer, a cada etapa que vai passando de um ser vivo para outro, olha só o que vai, né? A cada etapa em sua forma mais desorganizada. Então, quer dizer, você come uma comida, então pensa, a comida tem um formato, tá? Por exemplo, o sapo comeu o gafanhoto você reconhece. Depois que o sapo comer e digerir, tá? Por exemplo, nas fezes, é difícil você identificar o gafanhoto nas fezes do sapo. É difícil você identificar o sapo nas fezes da cobra. É difícil você identificar a cobra nas fezes do gavião. Então tudo é destroçado, é moído, é destruído, é transformado numa forma mais desorganizada e caótica quando você está comendo. E para que você come? Para manter a ordem do seu corpo. É isso que está dizendo aqui, tá bom? E isso tudo vira o calor. Então, quando você quebra a molécula, você libera calor. É a caloria do alimento. É ela que vai fazer o seu corpo funcionar. Você ter energia para o seu metabolismo funcionar. O que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que fazem o seu corpo funcionar. Agora, esse tipo de transformação metabólica, né? Olha só, limita a energia disponível, principalmente para o seguinte nível de cadeia alimentar. Presta atenção no centro da questão. Olha, esse tipo de transformação metabólica, que é você comer, digerir, pegar energia, perder energia para a atmosfera e depois passar para o seguinte, limita a energia disponível. Por quê? Porque eu mostrei para você que cada vez que a energia passa para um nível superior, um nível trófico superior, ela passa menor, porque uma parte se perde naquele organismo. Então o gafanhoto comeu, ele usou uma parcela da energia para ele mesmo funcionar e viver, ele gerou calor e perdeu uma parte da energia para a atmosfera, então o que ele passa para o sapo é um resto de energia. Então ao longo da cadeia alimentar, a quantidade de energia diminui, tá? Então limita a energia disponível, principalmente para o seguinte nível da cadeia alimentar. Qual desses níveis seriam, tá? Seria o carnívoro, que é o que come a carne, quer dizer, não é nem um gafanhoto, é quem está atrás do gafanhoto. Seria o herbívoro, que no caso é o gafanhoto. Seria o produtor, que no caso a planta. A planta não perde nada, já descarta, porque a planta produz, ela que sustenta os outros. E decompositores também não perde, porque como eu falei para você, desde a planta até o gavião, todos alimentam o decompositor, porque todos produzem resíduos orgânicos e também porque todos morrem e acabam sendo digeridos pelo decompositor. Então o decompositor não perde. A planta, por esse sistema, não está perdendo. Quem está perdendo? Você tem que decidir entre herbívoro e carnívoro. O herbívoro é um privilegiado, porque ele pega a energia da fonte. Quem é prejudicado, gente, é o carnívoro. Ou seja, no exemplo que eu falei anteriormente, é o sapo, é a cobra e é o gavião. E de todos eles, quem perde mais é o gavião, porque ele está lá no final, no topo da cadeia alimentar. Portanto, a alternativa certa, a alternativa A,
carnívoros, ok? Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe, dá o joinha, se inscreva no meu canal e aguarde os próximos vídeos. Até lá, tchau!